Bom, vamos começar a nossa pequena jornada sobre a vida, né? Há um tempo atrás, um entrevistador, né, o grande Pedro Bial, da Globo, sendo entrevistado por outra pessoa, um trecho que nós observamos, ele diz assim: é um absurdo algumas religiões quererem ensinar no campo da ciência. Essa mistura de religião e ciência, dizendo ele, né, em nossas palavras, né, não leva a lugar nenhum, né? Leva muito misticismo e assim por diante. E agora a gente comentando, né? Muita gente pensa isso em função dos séculos, né, dos milênios, onde a verdade científica era discutida no seio da igreja e sujeita às determinações religiosas, né? Há um pouco mais de 150 anos atrás, o que nós sabíamos, a humanidade, em relação à vida, era muito pouco. Não tem 3 séculos que nós vamos descobrir, por causa do microscópio, né, do conjunto de lentes, que dentro de uma gota d'água havia uma infinidade de vida, né? Não tem 2 séculos que a ciência médica aprendeu, né, em relação às infecções hospitalares, né, gestos como a higiene, de lavar as mãos, porque esses seres invisíveis, essa vida abundante, toda invisível, não era percebida pela ciência. E, de certa maneira, a igreja que determinava a verdade tinha, por exemplo, há pouco mais de 150 anos atrás, estudos teológicos, digamos assim, né, sobre a Bíblia, dizendo que a vida no mundo, do universo, Deus havia criado tudo, havia um pouco mais de 4.000, 5.000 anos atrás, né? Logo depois que as ciências foram sendo desenvolvidas, né, a geologia, né, os primeiros estudos, que têm menos de 200 anos, que foram confirmando a perspectiva de que aquelas rochas aparentes tinham uma vida na casa dos milhões de anos, né? Assim, contradizia a verdade que era, de certa maneira, imposta pela igreja. Por isso, muitos cientistas ou muita gente tem os seus estigmas quando você, em nome de uma religião, quer abordar assunto que nos faz mergulhar na reflexão sobre a ciência, sobre a verdade, né? Muito bem. Mas a doutrina espírita, que é uma religião que tem não só a ciência na veia, né? É como se fosse uma ciência que tem a religião, a busca pelo transcendente, né? Amparada na filosofia, na própria razão, né? No estudo da psicologia, das emoções. Então, para nós espíritas, não é uma mistura o assunto ciência com religião. Na verdade, decorre do outro, né? O que nós chamamos de sobrenatural é o natural que ainda é desconhecido, né? Então, coisas que eram sobrenaturais na Idade Média, hoje essa ciência conhece de trás para frente, de frente para trás, né? Hoje nós sabemos, e hoje não faz muito tempo, porque não tem 100 anos, na verdade tem 90 anos, que Hubble, um astrônomo americano, avaliando o universo, e toda a ciência à época imaginava que todo o universo era o que nós conhecemos hoje como a nossa galáxia, né? A nossa Via Láctea, né? A Via do Leite, né? Andrômeda parecia uma nuvem, eles achavam que essas nuvens de gases pertenciam à nossa galáxia. Foi só lá em 1929 que ele percebeu que não, que era uma galáxia assim como a nossa, e havia milhões de outras galáxias, né, espalhadas nesse novo conceito de universo. E por acaso, depois das ideias do Einstein, foi um padre belga, né, Georges Lemaitre, que desenvolveu a tese baseada na matemática de que, já que o universo estava em expansão, o que foi uma grande surpresa para a época, né, ele já é infinitamente grande, ainda está em expansão, né, ele, pelos seus cálculos, retrocedendo o pensamento, diria então que há de ser, ou houvera de ser criado a partir de um ponto só, né, de um ovo primordial, né, um átomo primordial, digamos assim. Então, o que a ciência toda sabe sobre a vida hoje é um conjunto de conhecimentos sobre a matéria, a composição química dos átomos. Nós conhecemos a nossa tabela periódica, sabemos como os átomos, os elementos químicos, são formados, né, na natureza, nesse caso no próprio universo, no cosmos, né, no seio das estrelas, né. Temos uma boa noção dessas questões materiais, mas estamos ainda engatinhando
no que tange a conhecer elementos materiais que são muito mais quintessenciados ainda do que esses que nós conhecemos. A ciência vem a passos largos, tanto na astronomia, descobrindo água, ainda esse mês, esse vídeo aqui de final de 2019, a confirmação de que há água nas luas, né, do grande planeta Júpiter, né, já isso confirmado, né, estamos descobrindo aí água em Marte, enfim, o que era há 2 décadas atrás, seria uma grande notícia se houvesse água em outros planetas ou outros elementos estelares, havia a possibilidade de haver vida como nós conhecemos, a vida baseada nesses elementos que misturam o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, né? E essa gama variada que inclui enxofre, fósforo, né? Nitrogênio, portanto, que propicia, né? Esse delicado momento onde a vida é gestada por milhões de anos, né, num planeta quente, aquoso, e dessas circunstâncias a ciência diz, ao acaso a vida foi criada, talvez em vários lugares, essa vida unicelular, muito simples, mas mesmo a vida simples, unicelular, já tem em cima complexidade. A célula tem uma membrana que a protege do elemento externo. Por sua vez, essa membrana tem características peculiares que permitem a entrada para a sua alimentação, para haver troca, né? Isso ali é um impulso de vida. E a ciência imagina que toda essa vida material, criada ao acaso, e ontem fez aniversário o livro de Darwin, A Evolução das Espécies, que não fala, não trata do começo da vida, mas sim a partir do começo da vida, como ela se evolui, né? A partir de mutações genéticas e aquelas que mais se adaptam ao ambiente, nem sempre são as mais fortes, como a gente costuma dizer, né? O mais forte sobrevive, não, às vezes é o que mais se adapta e muitas vezes é assim. E a partir disso, nosso ancestral comum, nós temos uma derivação fabulosa de vida por todo canto. Mesmo assim, há inúmeras incógnitas, né? Nossos antepassados já, a partir dos primatas, já andando sobre 2 bípedes, né? Sobre suas 2 pernas, descendo das grandes árvores para buscar alimentação nas pastagens, e tendo, portanto, não tendo como se esconder, que ampliar sua capacidade de visão, né, de horizonte, para aumentar a chance de sobreviver. O salto é muito rápido, esse salto quântico aqui, entre aspas, né? Esse elétron pula no seu quanto de energia. O ser humano sai de uma condição ali muito próxima ao animal para uma condição já de desenvolvimento, né? E de repente nos últimos milhares de anos, 100 mil anos até 10 mil anos, a gente andou pelo mundo todo, né? E foi se aglomerando em pequenas tribos e clãs e dominando a agricultura e assim podendo estancar, né? Fixar moradia perto de rios, e assim as grandes cidades se desenvolveram e o conhecimento passou então a se ver como o Homo sapiens, né? O homem e a sua sabedoria, né? Que pese a palavra não ser muito apropriada para a gente no nosso nível de evolução. Até aqui o que nós temos? Um apanhado de ideias sobre a evolução, a vida, do ponto de vista da ciência, né? Esses acasos, e que para o espírita não são acasos, né? Há uma inteligência por trás. Espíritos já muito evoluídos em eras anteriores que a gente ainda desconhece, talvez em universos paralelos que a gente ainda desconhece, estamos próximos de perceber que possam existir, né? Ampliando ainda muito mais a nossa noção de infinitude diante desse cosmos absolutamente gigantesco, perto da nossa pequenez. Nós temos essa compreensão de que esses espíritos milenares, operando em nome de uma inteligência criadora, que nós chamamos sim de Deus, né? O Deus Pai, o Deus Mãe inteiro, não há órfãos no universo, né? E esses espíritos milenares, que já alcançaram um estado de perfectibilidade, que dominam o conhecimento sobre a matéria física,
propiciam nos mundos, né, nos seus movimentos, nas suas eras, nos seus elementos, a formação da vida material, como nós aqui buscamos conhecer em nome da ciência. Mas esses seres inteligentes adaptam, por isso essa multiplicidade de espécies, né, de belezas, né, cada qual certamente há um anjo da guarda, uma inteligência específica dos criadores da natureza, né, para atingir essa finalidade. Tudo evolui em a natureza, né? Da pedra ao vegetal, do vegetal aos animais irracionais, aos racionais e a gente de maneira geral. E da gente para o arcanjo, para o anjo, são aí também mais eras, né? De domínio da consciência, de domínio das emoções, né? De perceber que o outro é também um elemento espiritual que trabalha em nome de Deus, ou seja, co-criador, vai... Quanto mais evoluído for, conseguir cocriar mais coisas, né? Assim como alguém pode aparar um campo e fazer de um espaço quase desértico, né? Uma paisagem usando a própria inteligência, e ali podemos criar peixes, e assim eles se reproduzem e a vida vai ganhando escala. Há aí uma inteligência por trás, guiando inúmeras inteligências perfeitas por trás, em nome de um Cristo, que é a nossa maior inteligência perfeita que conhecemos como modelo e guia. Assim, pois, esse elemento espiritual ainda é desconhecido pela ciência e é o campo de ação do futuro, porque por trás dos fenômenos materiais há sempre os fenômenos espirituais. A nossa composição física, química do nosso corpo, por exemplo, segue um modelador biológico, né, que é o corpo da alma, que nós chamamos na doutrina espírita de perispírito, né? Que nossos instrumentos não conseguem perceber, porque é um tipo de matéria que nossos instrumentos não captam. Isso não é novidade. A ciência astronômica sabe que a maior parte da matéria que existe no universo, muito mais do que essa nossa conhecida, como nós conhecemos a matéria, né, é formada por uma matéria que a ciência chama de matéria escura, porque não reflete a luz, nossos sistemas não captam, e a ciência só descobriu e aferiu que ela existe porque ela deixa um efeito na gravidade, né, aumentando muito mais a massa de uma galáxia onde ela esteja presente, por exemplo, fazendo com que os movimentos sejam muito mais rápidos, se não fossem a existência delas, né? Então isso dos anos 30 para cá foi aventado em termos de teoria e ainda não se comprovou ela fisicamente, não se tocou a matéria escura. Há inúmeras experiências no mundo atual tentando captar. Então esse é um novo passo, né? Entender que por trás dos fenômenos materiais há sempre a origem espiritual, a decisão que vem da alma, né? Essa matéria muito mais intangível, muito mais quintessenciada, que faz da nossa matéria mais simples, que seria um átomo de hidrogênio, uma coisa já muito evoluída ou substantivamente trabalhada, né? Então há de chegarmos ainda nesse outro universo, né? O universo onde nós estamos mergulhados, né? Dentro dessa matéria muito mais sutil e de que nós ainda não conhecemos, senão por poucas teses e teorias no campo da astronomia. Isso ainda não invadiu a psicologia, não invadiu a medicina, né? Não invadiu o nosso dia a dia, porque quando invadir, nós poderemos curar várias das nossas feridas físicas com o poder do pensamento, não no sentido ali, não digamos, mitológico, ou no sentido de uma coisa assim, uma metafísica, não, uma coisa natural, física, né? Sabendo que você está projetando uma linha de pensamento que é uma energia eletromagnética que está numa frequência tal que pode atuar especificamente num campo celular daquele ou daquela outra pessoa ou sua mesma, né? As décadas do futuro irão descortinar ainda, né, uma série de vidas de potencial de vida que a ciência ainda não imagina, mesmo sabendo que a vida que nós já conhecemos material possui uma diversidade infinita e incrível, né? Quando nós descobrimos isso, nós iremos perceber que as vidas em outros planetas são de texturas físicas diferentes dessa aqui nossa, né? Talvez compostas por elementos químicos diferentes, se apresentam de formas diferentes. Por isso nossa ciência terá ainda muita dificuldade de encontrar vida inteligente fora daqui, porque ela pode estar em aspectos e em dimensões muito sutis para os nossos olhos, né, atuais, né? Mas quem tem olhos de ver, o coração de sentir, sabe que a vida pulsa em todo o universo e há uma vida espiritual toda guiando a tua própria vida.
E é nessa que nós devemos nos fixar os pensamentos, né? A felicidade não é deste mundo, dizia Jesus. É deste outro mundo que nós estamos falando, que a ciência irá descortinar, né? Dessa matéria sutil, espiritualizada, né? Da qual nós originalmente fazemos parte e para a qual todos voltaremos, né? E na qual hoje estamos todos mergulhados. Que pensemos nisso, nunca estamos sozinhos e nunca estamos distantes demais de alguém que sente e que pensa. É a reflexão de hoje.